Olá, estamos começando mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que traz até você muita informação dos mais diversos temas relacionados à saúde. Hoje estaremos fazendo um programa um pouco diferente, vamos estar entrevistando duas pessoas, duas pessoas relacionadas com assuntos de criança. A Bruna Busnardo, que ela já esteve aqui com a gente uma vez e hoje ela está de novo participando. Ela que é enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência, especialista em atendimento pré-hospitalar. Desde 2012 trabalha no SAMU de Sumaré e atualmente é enfermeira responsável pelo banco de sangue do Hospital Municipal de Americana. E também com a gente o Jonathan Trindade Souza, enfermeiro especialista em terapia intensiva neonatal, 15 anos de experiência em tratamento infantil, trabalhando na UTI do Hospital de Unimed, de Americana, e na UTI pediátrica do Hospital São Lucas de Americana. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. E compartilhe também o vídeo com as pessoas, com os amigos, com o grupo de WhatsApp, que levar informação para a população, informação importante sobre saúde, sobre prevenção de saúde. Hoje o tema muito importante relacionado com criança, é um tema que quanto mais divulgação, mais interessante seria para a população tomar conhecimento do que a gente pode estar cuidando melhor das crianças. Bruna, mais uma vez, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Hoje, como eu disse, temos a presença de duas pessoas, dois profissionais, e hoje também recebendo o Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan, ao Momento Saúde. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bruna, mais uma vez vamos falar das crianças. Vamos! Hoje, qual a principal causa de acidente com criança? Olha, Carlinha, a gente tem bastante caso de acidente de trânsito disparado. Em segundo lugar, a gente tem as quedas, principalmente dos menores de 2 anos, e afogamento, infelizmente. Esses são os mais... São os que estão ali no topo. Depois tem queimadura, tem vários outros, mas o que sempre são os top ali da lista é acidente de trânsito, afogamento e quedas. Jonathan, você tem uma experiência aí que eu vi de 15 anos já em terapia intensiva neonatal, né? E você é um jovem ainda, certo? Obrigado. É comum enfermeiros, homens, principalmente jovem igual você, trabalhar nessa área? Não é comum, Carlinhos. É até às vezes engraçado, quando a gente participa de congressos, fóruns de neonatologia, são poucos os homens presentes no recinto, assim. Mas a gente tira de letra isso, é bem tranquilo. E com todo esse tempo de experiência, qual a menor criança que você trabalhou numa UTI neonatal? Olha, eu já fiz uma massagem cardíaca numa criança de 375 gramas. Essa é a menor criança Sim, que você trabalhou. Que passou ali nas nossas mãos. Você na UTI neonatal, vocês são a mãe das crianças por um período até a criança pegar o peso e ela ser liberada, né? Uhum. É isso? Sim, a gente é mãe, pai. Eu falo que no atendimento neonatal, tanto no neonatologia quanto pediatria, a gente não tem um paciente só, a gente tem 2 ou 3, porque a gente atende os pais também. Então a gente tenta dar um conforto para aquela mãe, para aquele pai, que está no momento no qual ele não gostariam de estar. Então é muito importante você que quer trabalhar com neonatologia, com pediatria, ter isso na mente, que nunca vai ser um paciente, vai ser ali a mãe e o pai também vão estar sob os nossos cuidados. São cuidados diferentes, mas tem que estar cuidando também do psicológico do pai e da mãe, né? Porque esse psicológico é uma energia que passa para a criança. Isso não é assunto religioso, esotérico, nada disso. É confirmado cientificamente que isso faz diferença no tratamento. Ô, Jonathan, no caso, vocês trabalham com sonhos frustrados das pessoas, né? Por quê? Porque pais nenhum programa para você ter um filho para ir para uma neonatal, né? Isso é um trabalho gratificante para vocês, né? Você tem que ter todo um cuidado. Pelo que eu andei vendo algumas coisas, você tem que trabalhar colocando lençol em cima da UTI para dar uma sensação de como se ele estivesse num ambiente, sei lá, mais confortável da casa dele, não sei.
É feito realmente tudo isso? Sim, na neonatologia, detalhes são importantíssimos. O que você disse sobre esses sonhos frustrados, realmente há artigos que falam sobre diversos lutos. Então, só do fato do neném ter nascido prematuro já é um luto para esses pais. Neném foi para a UTI neonatal, é um outro luto. E na internação, dependendo do grau de prematuridade dessa criança, são internações de 2, de 3, de 4 meses até. Tivemos internação de 1 ano, ano passado, por um exemplo. E quando a internação é tão prolongada, são diversos fatores que podem acontecer. Infecções, às vezes não responde tão bem ao antibiótico, tem que trocar, aí são exames, função renal, hepática. Muita coisa acontece nesse período de internação. Graças a Deus, a imensa maioria das nossas crianças tem alta. Assim, imensa mesmo. É o que nos deixa gratificante nessa profissão. E que você falou sobre o lençol, sim, a gente faz um ninho que é como se fosse um rolinho que envolve o bebê para ele se sentir um pouco mais aconchegante, porque ele saiu de um lugar quentinho, que era o útero da mãe, veio para esse mundo nosso. A incubadora ela é aquecida para trazer esse conforto térmico para o neném. Para você ter uma ideia das técnicas, até para abrir uma incubadora tem que ter uma técnica específica. Se você abrir com tudo ou fechar com tudo, esse barulho pode ser muito prejudicial para o bebê dentro da incubadora. Jonathan, em relação ao peso, que nem você pegou uma criança menor que você pegou 370 gramas, então, ela ganha quanto peso mensal ou vai de cada criança? Vai de cada criança. Tem criança, a gente fala, uns prematurinhos que quando vão para o seio da mãe, eles nos surpreendem, assim, eles pegam muito bem, pegam rapidinho. Às vezes vai uma criança a termo, que é a criança que nasceu com a idade gestacional maior de 37 semanas e tem dificuldade. E daí você vê aquele pequenininho que nasceu de 28 semanas, quando completa ali 1,5 kg mais ou menos, uma idade gestacional corrigida de 34 semanas, coloca no peito da mãe e ele suga, que é uma belezinha. Então é bem subjetivo, assim, não dá pra gente cravar uma data ou estipular um peso assim, diário. Entendi. Ô Bruna, em relação à convulsão das crianças, são iguais do adulto? Olha, para os menores, para os mais bebês, a convulsão não é igual ao do adulto. O adulto a gente chama convulsão tônico-clônica, a maioria das convulsões, aquela que se debatem, que tem a salivação, excesso de saliva. Então, assim, é uma mais assustadora, digamos. Das crianças menores, elas convulsionam mais quietinhas, elas focam num ponto, ficam olhando quietinhas, tremem bem pouquinho, então você percebe, é muito difícil perceber. Às vezes você tá, uma criança febril, com uma febre muito alta, ela convulsiona por febre, a gente pode falar disso depois também, mas não é uma convulsão tônico-clônica que a criança se debate como uma criança maior, por exemplo, acima de 5 anos, de 4 anos. As de 2 anos para baixo, elas convulsionam mais quietinhas, digamos assim. Isso é muito perigoso, essas mães que não têm conhecimento Sim. e não sabem que a criança está passando uma situação dessa, ela não sabe que é uma convulsão, no caso. Sim, exatamente. Tem as convulsões focais que a gente fala, tem vários tipos de convulsão. Mas geralmente criança, quando tem convulsão, a maioria das convulsões são convulsões febris, ou por falta de oxigenação, quando nasceu faltou oxigênio, ou por algum traumatismo craniano, por TCE, por algum tipo de meningite, alguma doença infecciosa. São vários tipos de convulsão. Mas não quer dizer que uma criança que convulsionou uma vez, que vai convulsionar sempre. Isso sempre tem que ser observado. Convulsão pode dar uma na vida e nunca mais. Pode dar uma, passar pouco tempo, acontecer de novo. Então tem que observar. Deu mais de uma vez ou mais de uma vez no dia, vamos procurar ajuda, vamos no pediatra para ver o que pode ser. Em relação, se for de febre, né? Você aconselha, no caso, ou não, quando uma criança está com uma febre alta, você levar para o PS ou você pode estar medicando na sua casa? Então, a convulsão febril, aproveitando a convulsão, ela não acontece porque a febre está muito alta. Ela acontece porque a febre sobe muito rápido. Então, tem crianças que só com 38 convulsionam. O que é febre, primeiramente? O que a gente considera febre? Temperatura axilar, o termômetro embaixo do braço, acima de 37,8. É a partir dessas temperaturas que podemos começar a medicar conforme a receita do pediatra. Abaixo disso, banhos mornos, compressas frias ajudam a melhorar. Mas, voltando, nas febres altas não quer dizer que a criança está com 40 graus que ela vai convulsionar. Então é a velocidade que vai o nosso termostato dá
digamos, dá uma falha no nosso termostato, no termostato da criança, Sobe rápido. que acaba subindo rápido demais e não consegue acompanhar. É aí que dá a convulsão. Pode ser que dê outras vezes, não quer dizer que toda vez que tiver caso de febre que vai dar convulsão, mas sempre tem que observar. Se tiver com febrão alto, preciso levar no pediatra, estou com consulta agendada, não pense, já que eu estou indo para o pronto-socorro, ou já que eu estou com a consulta agendada, eu não vou dar remédio. Não faça isso. Pode dar remédio, dê o que você dá, não espere a febre piorar, tá? Mas eu também não digo, tá com 37,5 já vou medicar? Não, às vezes não tem necessidade, tá bom? Tem que avaliar de caso a caso, de quanto em quanto tempo tá essa febre da criança, então tem que sempre ser muito bem avaliado. No caso, assim, por exemplo, uma febre de um adulto de 39 graus de febre, né? E ele fica já com o corpo... Entendi. Sim. A criança tolera mais. A criança pode estar com uma febre alta e estar brincando, tá ativa. E o adulto não. O adulto já fica mais amuado, digamos assim. Adulto é manhoso, né? O adulto fica mais dengoso. Ainda sobre febre, é interessante também falar que muitas vezes é importante a gente ver o quanto de roupa a gente colocou nessa criança também. Exato. Porque eles sentem um calor e o frio que a gente sente. Então, às vezes a gente peca um pouco pelo excesso de roupas e antes de chegar a medicar ou pensar em levar para um pronto-socorro, será que a gente não colocou um pouco a mais de roupinha nessa criança, nesse bebê? É interessante a gente ver isso também. A Bruna citou o termômetro. Gente, é só termômetro que fala se é febre ou não. A mãozinha na testa, no pescocinho, isso não fala se é febre. A gente tem que ter um termômetro, isso é um item básico para sermos pais. Então é importante a gente medir com o termômetro essa temperatura. Agora chegando a época do inverno, né? Hoje tem uma facilidade maior em relação para as crianças ficarem doentes, né? Com certeza. Essa friagem que essas crianças tomam, ela é mais o que causa maior gripe hoje? Então, essa é uma pergunta que tem muita curiosidade. Não é a friagem que causa gripe e resfriado nas crianças. Na verdade, os vírus e as bactérias estão aí no ar, só que no inverno, qual que é a nossa tendência? Ficar em lugar mais fechado, ter o contato das pessoas que estão com esse vírus, espirra, tosse, não lava a mão, então o contágio pode ser maior, mas o que causa realmente são os vírus e as bactérias, não é o frio, não é a friagem que vai causar esse resfriado ou gripe nas crianças. Por exemplo, hoje que as crianças pegam muito, né, gripe em relação às creches, né? Sim. São lá, cada dia um número maior de crianças dentro de um espaço menor. Exatamente. E você fica aí inalando, né, a mesma respiração, bactéria, onde causa... Daí eles fecham as janelas para não entrar friagem, daí lavam menos a mão porque a água é gelada, e daí fica mais suscetível a essa proliferação de vírus e bactérias. Bruna, uma situação que eu já deparei, e a gente já conversou sobre isso, em relação à visita de uma criança recém-nascida. Porque assim... Eu e o Jonathan falam tanto disso, a gente fica de olhos arregalados de vez em quando. Eu vejo isso, eu comentei com você a respeito que quando eu fui pai, tinha minhas crianças pequenas, chegava pessoas querer pegar no colo, que nem você falou, beijar a mão e tal. Se você fala, você é chato. Mas você está protegendo um filho seu. Sim. É verdade. As pessoas deviam ter um pouco de conhecimento o que ela pode estar causando para essas crianças. Com certeza, gente, com certeza. Então, não querer ser chato, mas o primeiro mês, deixa a criança curtir com a mãe e com o pai, com os familiares mais próximos ali, vamos deixar para visita um mês depois, a não ser que você seja muito íntimo. Se você é muito íntimo, você não vai ligar, você não vai achar ruim se te pedirem para lavar a mão, se te pedirem para usar álcool 70, o álcool gel que tem, gente, tenha em casa. Tá com recém-nascido? Chegou alguém? Álcool gel na mão, vai lavar a mão com água e sabão, depois passa álcool, enfim. Não chegue e pegue no bebê. A maior causa de transmissão de doenças são as nossas mãos, onde tem mais vírus e bactérias. Então a gente espirra, espirra na mão. A gente vai tossir, coloca a mão na frente. Só limpar na roupa ou passar um paninho, não limpa, gente. Água e sabão e álcool 70% tem que ter em toda a casa que tem recém-nascido. Outra coisa, passou o álcool 70, não vai querer pegar no nenê. Espera secar, espera a mão ficar bem seca,
que aí, se a mãe autorizar, pode pegar o bebê sim. Se não pegar o neném, é só olhar de longe, já está de bom tamanho. Quanto menos perto e menos chances dele contrair algum vírus e bactéria, é mais segurança para ele, com certeza. Ô, Jonathan, em relação ao UTI que você trabalha, é só com criança recém-nascida ou você tem uma faixa maior de idade que você trabalha também? Eu trabalho em 2 UTIs. Uma é neonatal, então são recém-nascidos ou até 28 dias, quando chega no pronto-socorro, por um exemplo. Na outra UTI é a UTI pediátrica. Então, daí lá a gente vai até 14 anos, 11 meses e 30 dias. A gente atende. E quais são as causas maiores que você depara em relação a essas crianças assim, de maior idade, 10, 12, 13 anos? A maioria das internações são crianças que já nasceram com algum problema. Então, a gente tem crianças que tiveram paralisia cerebral, que tem uma vida um pouco mais suscetível a internações. Então, a maioria dos que recebemos são esse tipo de paciente. Temos também bastante pacientes cirúrgicos que fazem o pós-operatório, que precisam de uma monitorização um pouco mais severa. A gente recebe também essas crianças. Entendi. Antigamente havia muito aquele medo quando se falava assim, meu filho foi para a UTI. Isso hoje já amenizou ou as pessoas continuam assustadas quando fala UTI? Ainda há um susto, mas é um susto que dura bem menos do que antigamente. Porque realmente, antigamente, quando se falava em UTI, principalmente neonatal, era praticamente um caminho da morte, eles achavam. Mas hoje a gente tem muita tecnologia. Então, como eu disse que a imensa maioria das nossas crianças tem alta, realmente é verdade. Antigamente, os médicos olhavam para uma criança numa incubadora e viam um pulmão. A gente só queria ver saturação alta, que é a porcentagem de oxigênio no sangue. Hoje não. Hoje a gente vê uma criança ao todo, um cérebro, que precisa ser estimulado para ter uma vida saudável quando tiver alta de lá. Então, nossa preocupação hoje em dia é em como vai ser o pós-vida dessa criança. O quanto a gente pode diminuir sequelas. E a gente tem tido resultados maravilhosos. A UTI não me assusta como o câncer assusta, né? Sim, o câncer, até hoje, ainda quando se fala uma pessoa tem câncer, ela já associa com a morte, né? Até eu vi um depoimento de uma médica esses dias, ela disse o seguinte: o problema do câncer é assim, o constrangimento que você passa quando você recebe a informação que você está com câncer. Por quê? Porque o constrangimento é até o preconceito. É até você conseguir uma ambulância, para um atendimento com oncologia, você fica pedindo, né, favores, uma série de situações para você ter um atendimento. Não é só o câncer que assusta, né? E sim o que você vai passar por ele. É a mesma coisa em relação da UTI das crianças. Quando se fala UTI, existe aquele susto, né? Pô, meu filho tá morrendo, né? E não é isso, né? Não é uma unidade de uma terapia intensiva, né? Bruna, época do frio, as crianças ficam lá com o peitinho chiando, tal, e desde criança, com menos de 1 ano acontece isso. Existem casos que eu já vi falar da mel para criança. Isso não é certo. Em partes. Para menores de 1 ano, não é certo. Para maiores de 1 ano, é certo. Comprovadamente, o mel tem efeitos anti-inflamatórios e acaba sendo muito bom nas crises de tosse das crianças aí. Inclusive, eu dou para as minhas, antes de dar remédio, é um método natural excelente. Porém, para as crianças menores de 1 ano, tem perigo de uma doença do botulismo, que acaba acarretando em deficiência na musculatura da criança posteriormente. Então, não é só no mel que a gente pode encontrar essa bactéria do botulismo, em enlatados em geral, em palmito, azeitona, enfim. Mas, como a gente pensa no mel na época do frio para as tosses das crianças, a gente fala de mel, tem esse perigo para os menores de 1 ano, ok? Então, menor de 1 ano, sem mel, não dê mel. Maiores de 1 ano, pode dar mel tranquilamente, não exageradamente também, porque encher uma colher, dependendo da criança, também pode engasgar, é muito doce, é muito grosso o mel. Então, uma colherzinha de sobremesa? De sobremesa, 2,5 ml aproximadamente, já é o suficiente. Pode dar tranquilo. Pode dar. Isso ajuda. Ajuda. Em relação à falta de ar, como demonstra, a criança demonstra a falta de ar para as pessoas estar percebendo, os pais estão percebendo? A respiração da criança já é mais rápida do que a nossa.
quanto menor as crianças, são maiores os números. Por exemplo, a gente respira de 12 a 20 vezes por minuto. Uma criança menor, as que eu atendo, sem ser os recém-nascidos, respiram até 30. E os recém-nascidos... podem chegar até 60, que às vezes a gente não precisa se preocupar. Respirações por minuto, que pra gente, quem respira 60 vezes por minuto é absurdamente, tem que entubar, é muito grave. Então, as crianças já respiram mais rapidinho. Mas se ela está respirando mais rápido do que o normal, do que você percebe, a mãe, a cuidadora ou quem cuida da criança, está respirando muito rápido. Está com batimento de asa do nariz. Quando o narizinho abre e fecha, fica com batimento de asa do nariz. Aqui, a fúrcula, a gente percebe que afunda. Então, uso de musculaturas, a gente respira usando musculatura, mas normalmente. Respirando. Se a criança está respirando com força, puxando musculatura e principalmente colocando a cabecinha para trás ao respirar, aquele esforço, colocando a cabecinha para trás, é muito grave. Então, se a criança em casa já está respirando com dificuldade, fez a inalação que o pediatra passou, já fez tudo o que podia fazer e não melhora, é pronto-socorro para ir. Tem que ir para o pronto-socorro. Então, batimento do asa do nariz, retração de fúrcula, que é aqui embaixo do pescoço, nesse vãozinho, se vê que está afundando, é muito grave, e o uso da musculatura. Quando a criança está respirando e você vê as costelinhas dela levantando e subindo. Isso são sinais de gravidade na falta de ar da criança. O que você já falou também em relação, no caso, o inverno chegando, existe a transmissão maior de doenças, né? Muito mais. Quais são as maiores hoje em relação ao inverno? Doenças respiratórias? É isso. E as bronquiolite da vida, até 2 anos de idade, tem muita bronquiolite. Pneumonias, acho que o Joe responde melhor que eu. Temos alguns vírus aí que estão aparecendo, que são graves. VSR, que é o vírus sincicial, assim como H1N1, por exemplo, que são vírus que a criança aparentemente está com resfriado, só que a evolução para um estado de mal é muito grande. Então são crianças que a mãe fala assim, nossa, mas até ontem ele só estava com o nariz escorrendo, um chiadinho, como ele já piorou tanto, como não fizeram alguma coisa? Mas são realmente doenças que têm uma evolução muito rápida, então a gente tem que estar muito atento. Esses sinais que a Bruna deu de desconforto respiratório, da retração de fúrcula, do uso de musculatura acessória, a gente tem que correr para um pronto atendimento. Isso vem acontecendo porque é a natureza nossa que vem mudando esses vírus, bactérias novas, mutantes, excesso, né? Parece que cada vez tem mais, é verdade. Excesso de medicação descontrolado, Sim. no combate... Principalmente a automedicação, né? Eu levei meu filho ano passado, estava muito parecido os sintomas. Vou dar o mesmo remédio que o médico me deu. Não, gente, nem sempre tudo que é parecido é igual. É importante a gente ir no médico de novo e só dar medicamento para os nossos filhos, assim como tomar também com prescrição e orientação médica. Por conta, gente, a gente só está deixando essas bactérias ainda mais fortes e é como você disse, parece que vão criando monstros mais fortes do que era antigamente. Né? Isso é muito devido a essa automedicação. Em relação à vacina, vocês podem até querer que vocês dois comentassem a respeito disso. Vacinação no SUS e vacinação particular. Existe alguma diferença? Existe sim. Não contraindicamos nenhuma. Não pense que porque é do SUS é pior, não é isso. O que é a diferença das clínicas particulares? É uma picada a menos, tem vacinas que têm componentes que darão menos reação do que na vacina do SUS, mas são tão boas quanto. As nossas filhas são vacinadas no SUS, a gente tem uma filha de 9 e uma de 4, só realmente as que não tem no calendário vacinal que a gente procura dar, mas nunca vimos problema em dar no SUS do que dar na clínica particular. Isso vai de cada um, isso vai do financeiro de cada um, e se picada, dá dó, a criança chora, com certeza, mas isso não é um motivo para quem não tem dinheiro gastar um dinheiro numa clínica particular para diminuir uma picada da criança, ou vai doer, não vai dar febre, vai dar reação. Então as reações às vacinas existem sim, não é regra ter reação em toda vacinação, tem criança que tem criança que não tem. Então pode ser que tenha sorte, que não predispõe uma reação
e que vai tomar no SUS e ficar tudo bem. Mas isso não quer dizer também que na clínica particular não tenha reação. Tem também. Porque é raro. Até quando a gente fala que na clínica particular tem vacinas que dão menos reações, a gente está falando de algo que é raro até no SUS. Então é raro uma vacina dar reação. Então, mas eles disseram que dá menos. Sim, dá menos. Mas a gente está falando menos de algo que já é raro. Então, eu não tomo isso como base para optar por uma vacina particular do que do SUS. Hoje já estamos, né, 2019, né? E eu acredito ainda, eu vejo alguns casos que a carteirinha de vacinação das crianças não são atualizadas, né? Nossa! O pessoal não tem ainda o hábito, a cultura de estar levando as suas crianças seguindo a regra da vacinação. Com certeza. Isso acontece muito, né? Infelizmente, os números de vacinação caíram drasticamente no Brasil. Então, assim, as mães não estão levando as crianças vacinarem. Então, toda vez que a mãe leva a tomar vacina, a vacinadora profissional que aplicou já vai colocar na carteirinha a próxima data. Então, até os 9 meses, de quando nasce até os 9 meses, todo mês tem vacina. Depois as mães esquecem. 1 ano e meio tem vacina, depois com 4 anos tem vacina, e as mães vão esquecendo, depois eu levo, e acaba não levando. Então, muitas campanhas não estão atingindo a meta. Exatamente isso. E isso é muito grave. A gente tem um exemplo agora, né? O Ministério da Saúde liberou a vacinação do influenza para toda a população. Mas por que anos anteriores não foi liberado? Porque era só para os grupos que têm maior risco de adquirir essa doença. Só que esse maior grupo não está indo vacinar. Então, quando que a gente vê uma corrida para vacinação? Quando a gente vê um parente de alguém famoso que morreu por aquela doença. Daí o postinho de saúde fica cheio. Mas enquanto a gente não vê isso acontecer, infelizmente as pessoas falam que não vai acontecer comigo. Até aproveitar para passar essa informação que vocês estão falando, né, a respeito da vacinação de gripe, que a partir de hoje foi liberado para todas as pessoas, né? Não são os grupos de risco que antes o Ministério da Saúde preconizava. Isso. E sim, hoje é no geral. Então as pessoas aí que estão nos assistindo, procure suas unidades básicas e vá fazer a vacinação, que é muito importante, né, Jonas? Demais. Tem doenças que estão retornando, gente. Doenças que estavam extintas em alguns países e realmente está uma moda. Na França, por exemplo, o governo está estudando em ser obrigatória a vacinação. A gente está falando de um país de primeiro mundo, desenvolvido, não subdesenvolvido. Então isso é para ficar um alerta, porque doenças que estavam erradicadas, que não existiam mais, estão voltando. Somos um país tropical que recebe vários turistas. Se essa moda pega, gente, a gente vai estar vendo doenças que realmente não eram para a gente estar vendo. E as nossas UTIs, onde eu trabalho, vão ficar lotadas. Bruna, nós falamos em relação de receber a visita de pessoas com criança recém-nascida dentro de casa. Mas eu já deparei alguns casos também, criança de semana dentro do supermercado. Em shopping, em igreja. Qualquer lugar, em igreja. Então, gente, é desnecessário. Antes dos 2 meses, as crianças não têm as vacinas, as principais vacinas, né, respiratórias, antes dos 3 meses, elas não estão vacinadas. Tem a vacina, tomou quando nasceu a BCG, tomou a vacina de hepatite, porém as respiratórias ainda não. Então elas são muito suscetíveis a ter qualquer probleminha respiratório. Então uma gripe para eles pode ser muito grave. Vírus e bactérias no geral para os recém-nascidos, para os menores de 2 meses, é muito grave. Então evite ir para o supermercado. Eu sei que é cansativo ficar em casa, a gente tem que ficar só em casa 2 meses. É para a sua segurança e para a segurança da criança, tá? Não digo ficar enclausurada, porém, evite igreja, evite supermercado. Não tem ninguém para ir para você no supermercado? Dá uma corridinha, pede para alguém, peça para entregar, vá rápido e volte rápido. Sair com o bebê só para ir na consulta do pediatra. Ele está com o nariz escorrendo, vou no pronto-socorro. Não, espera, liga para o pediatra, vê se tem alguma consulta, algum encaixe. Então, quanto menos expor a criança, é melhor. Bruna, mas sabe o que eu acho também que acontece muito? Isso acontece muito com aqueles jovens, né, que têm filhos e parece que querem ir no supermercado sem a necessidade para mostrar o filho. Porque onde tem criança, todo mundo encosta, que bonitinho, tal. E parece que é pro ego da mãe e do pai isso, né? Sim. Não é uma questão até de necessidade de estar no mercado.
Exato. É de mostrar realmente, os nossos filhos são os nossos maiores troféus, Sim. né? É o fruto do nosso maior amor. Só que a gente tem que ter paciência. Se a gente ama tanto, por que não cuidar? Tem que Na ter medida desse paciência. amor. Né? Quando a gente fala de igreja, nossa, mas nem igreja, Deus é onipresente, gente. Ele está em todo lugar, então ele vai estar na sua casa com o seu filho. A gente não precisa ter essa pressa de apresentar para a igreja. Prepare o bebê antes, né? Espere as vacinas, daí sim você apresenta para as pessoas da sua comunidade religiosa, porque Deus mesmo já vai estar o tempo todo com ele. João, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Se tiver alguma mensagem para passar em relação às crianças, os cuidados, fica à vontade. Bom, primeiramente, parabéns por essa iniciativa de trazer profissionais da saúde para estar falando de um tema tão importante quanto a saúde dos nossos pequenos, né? Um resumo de tudo que a gente falou, gente. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos ter noção básicas do que fazer numa febre, num trauma, num acidente. Vamos buscar. A gente fica tanto tempo nas redes sociais, por que não mudar um pouco do foco? Em vez de a gente ver aí o que está acontecendo na vida do vizinho, por que não ver vídeos que nos mostrem, nos ensinem de como fazer? Educativos. Porque infelizmente não é todo lugar que dispõe disso, que dispõe de tempo para vir profissionais estarem falando sobre saúde. Nem toda instituição pública ou até particular, escolas, por exemplo, tem isso para os seus profissionais, seus professores e funcionários. Então vamos atrás, né? Não vamos esperar uma doença chegar. E se um dia ela chegar, que a gente esteja preparado para estar ali cuidando e combatendo ela da melhor maneira possível. Tá bom? Muito obrigado por esse tempo. Bruna, fica à vontade. Eu também agradeço, muito importante. Assunto de criança dá para ficar falando uma semana e nunca vai acabar. Mas, mais uma vez, agradeço, fico à disposição para mais dúvidas. Tem muitos casos que a gente consegue passar por cima, que a gente consegue resolver, mas melhor do que tentar resolver, vamos prevenir. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. Quero agradecer você, Bruna e o Jonathan, né? Não falei no começo, falei profissionais em separado, mas os dois são casados, né? E a vida de vocês é muito bonita em relação à profissão que vocês têm. E agradeço a presença de vocês dois, tá bom? Nós que agradecemos. Que Deus abençoe vocês sempre nessa empreitada, que eu sei que são para poucos, né? Amém a todos Amém, nós. todos nós. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias.